Tem mulheres que dizem que querem crescer, que querem ter mais dinheiro, querem ter seu próprio negócio, querem ter voz, quer ter posicionamento. Porém, quando a oportunidade chega, elas simplesmente diminuem o passo. Elas começam a se sabotar. Elas começam a travar, adiam. Por quê? Começam a aparecer coisas ao seu redor, onde que ela começa a desviar, onde que ela deveria estar colocando total força e energia, foco naquilo que deveria fazer com que ela crescesse. E quando elas fazem isso, não é porque elas não são capazes, não é porque elas não conhecem, elas não se aprofundam. Elas sabem do que precisam fazer. Elas são capacitadas, são mulheres fortes, que conseguem tudo o que quer, desde que seja para o outro, nunca para si. Quando ela quer investir na própria vida, na própria carreira, nos próprios sonhos, em conquistar, em ser mais, elas não conseguem fazer por ela. E nesse enredo é porque existe um medo de crescer. E talvez você nem perceba que esteja fazendo isso, que esteja adiando seus sonhos, que esteja. E você está chamando de agora não é o momento. Nossa, justo agora, diante dessa oportunidade, me surge esse problema. Agora eu não posso, agora eu não consigo. E você acredita que não é o momento. Mas na verdade é que muitas mulheres foram ensinadas a não incomodar, a serem boazinhas, a agradar o outro, para poder fazer parte de um lugar. E se você notar, você não tem medo de fazer o que precisa ser feito, você não tem medo de trabalhar. Mas existe um medo oculto, onde que se você crescer, você vai deixar de pertencer ou ao grupo familiar ou algumas amizades. Você não consegue ver isso, mas o seu inconsciente já conseguiu ver tudo isso, porque você já sentiu a dor de não ser escolhida, de ser esquecida, de fazer parte de algum grupo, você tinha que ficar agradando, ou até mesmo quando você estava em algum lugar e você sempre era chamada a atenção de que fica quietinha para as pessoas gostarem de você. Seja boazinha, senão ninguém vai gostar de você. Essas frases criam camada de proteção. E quando você pensa em crescer, logo o seu inconsciente, por causa dos seus registros, o seu repertório, traz essas lembranças. Você nem sequer teve a consciência de que é isso, mas você já cria situações para que, quando essa oportunidade chega para você, você começa a se auto-sabotar. Você adia os seus projetos, você muda o foco. E isso tudo é porque você já entendeu que se você crescer, você muda o jogo, muda a dinâmica do que você aprendeu ao longo da vida. Você muda a dinâmica da estrutura que você está instalado. Você já percebeu que se você crescer, alguém pode não te acompanhar, alguém vai achar que você ficou metida, vai falar que nossa, eu não esperava isso de você. Nossa, você mudou bastante. Nossa, desde que você começou com isso, você está diferente. E isso soa para nós, mulheres, como um perigo. E não só mulheres, tem muitos homens que também passam por isso. Porém, hoje eu vou falar mais para mulheres. Mulheres que são capacitadas, que têm grandes potenciais para alcançar grandes coisas, porém se diminui. Se diminui porque tem medo de ser esquecida, tem medo de ser abandonada, tem medo de não ser escolhida. E aí o teu inconsciente começa a fazer com que as coisas ao seu redor sejam mais importantes, até porque você aprendeu a sempre servir, a sempre ser estrutura. E hoje você carrega uma identidade onde que você é pau para toda obra. Você é a mulher que resolve tudo. Nossa, pede para ela que ela faz e não mede esforços. E isso acaba preenchendo você. Só que hoje você consegue perceber que isso não está mais sendo gostoso de ouvir. Por quê? Até porque reconhecimento e afeto, que é esse lugar que nós ficamos por muito tempo e não prestamos atenção, é o reconhecimento e afeto. Você age automaticamente, sempre esperando afeto e reconhecimento das pessoas que você gosta. E aí, com isso, faz com que você impede de você crescer. Você vê que você pode mais, você vê que você gostaria de fazer mais coisas. Você nota que você poderia estar em lugares melhores, porém, você continua fazendo muito esforço, mas não em prol daquilo que vai fazer a diferença na sua vida. Porque quando você decide fazer algo por você, alguém adoece do seu lado,
alguém pede um favor para você, você muda seu foco para ajudar alguém. E aí você vai ficando. E quando você faz isso, você consegue notar que parece que você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida de todo mundo, agradando a todo mundo, ajudando a todo mundo, sendo reconhecida como a mulher guerreira, com a mulher forte, mas você não prestou atenção que você está adoecendo, que ninguém está fazendo nada por você, que você mesmo não faz nada por você, porque você já se abandonou há muito tempo. E por você ter se auto-abandonado e você nota que ninguém faz nada por você, mas que sempre você está por todo mundo, você está pagando um preço muito alto no qual você está deixando de viver o que gostaria. Você está deixando de ter o que gostaria, de conhecer lugares. E aí você fica nesse lugar de negociar sua expansão. E aí é onde que você tem que parar e perguntar: está compensando eu ser reconhecida e ter o afeto dessas pessoas? Porque você já viu que se você mudar, se você tomar a sua vida e ser a protagonista dela, tem pessoas que não vão te acompanhar. Tem pessoas que vão se afastar sim, mas tem pessoas que vão chegar, que vão agregar. E crescer para você é um sinônimo de que é abandonar aquilo que você considera como a única verdade ao seu redor. Famílias, amigos, pessoas, estrutura que você aprendeu como cada um tem que viver. E isso vai passando de geração a geração, que quando cresce, um tem que ajudar o outro. E sempre ajudar, nunca fazer por si. É sempre pelo fulano, vai lá, faz pelo ciclano. Não, tem todo mundo ficar junto, tem todo mundo ficar unido. E quando você pensa em sair dessa estrutura, você sente o peso, você sente que você virou a ovelha negra da família. E sempre vai ser visto dessa forma. E você tem que entender que está tudo bem, porque quebrar a estrutura de longa data, de gerações, alguém precisa. E se você está nesse lugar que quer romper, está sendo criticada, está sendo julgada, as pessoas meio que se afastam, deixam de convidar você para lugares, deixam de chamar você para o rolê, entenda que você tem que fazer escolhas. Se é sempre se diminuir para caber na estrutura que eles estão com medo de romper, ou se você vai pagar o preço de viver a sua vida da forma que você sonha, da forma que você planeja, ou você vai repetir as histórias das suas mães, das suas tias, das suas avós, das suas irmãs, dos seus irmãos. Observa que você manter a estrutura que você hoje está com medo de romper por um curto período de tempo, porque crescer não pode ser sinônimo de rompimento familiar. É só um degrau, é só uma coisa que vai ser estranho no começo, mas que depois vai vir a clareza, o entendimento, vai entender o porquê que você estava fazendo tais escolhas. Por que você estava dizendo não? Por que você estava se priorizando? Você já prestou atenção que toda vez que você se prioriza, as pessoas que falam que te amam, julgam, criticam, condenam, só porque você falou não, hoje não posso fazer tal coisa, porque eu estou compromissado em fazer tais coisas, eu já tinha programado. E aí as pessoas que dizem que querem que você cresça, que querem que você evolua, se desenvolva, que vá viver a própria vida, quando você precisa falar um não, porque as pessoas aprenderam com você mesmo, que você ensinou eles, que você sempre estaria ali disponível para socorrer, para ajudar, para consertar. Então, se você está nesse lugar que você já conseguiu ver que crescer está sendo um peso, crescer você se sabota, crescer parece assustador, é porque chegou o momento da sua decisão, de você escolher viver uma vida extraordinária ou viver a vida mediana, mas agradando e sendo a guerreira, a forte, a faz tudo, ou para toda a obra de todo mundo, menos de você. Você está se traindo todos os dias quando você deixa de escolher por você. E eu não estou aqui dizendo que você não pode mais ajudar ninguém, que você não pode mais fazer por ninguém, mas você precisa se colocar como prioridade da sua vida. Se você é casada, é você, seu marido e seus filhos. Você tem que fazer uma união para que vocês venham a desenvolver. Irmãos, pais,
tios, primos, amigos, passam a ser secundário. Você pode ajudar eles, porém com limites. Se eu tenho um compromisso com meu marido, se eu tenho um compromisso com meus filhos, com as minhas filhas, eu preciso colocar eles como prioridades. Claro que depois você pode estar ajudando. No momento onde que você faça combinado, onde que não vai atrapalhar aquilo que você decidiu fazer. Mas se coloque em primeiro lugar. Se você não consegue fazer isso sozinha, me chama no direct lá no Instagram, que eu conduzo você os passos que eu já fiz. Onde que eu precisei colocar limite nas pessoas que eu mais amava e amo, para conseguir fazer aquilo que eu precisava fazer em prol da minha vida, do meu filho, do meu esposo. Porque romper padrão comportamentais, familiares, exige coragem, precisa ter estrutura, onde que lá eu consigo te acompanhar. Aqui você tem vídeos onde que você pode sim se orientar, entender e transformar sozinha a sua própria vida, só com as dicas que eu trago. Mas se você não está conseguindo como entender o que é colocar limite, o que eu preciso romper, quais são os padrões que eu preciso romper, me chama lá no direct que eu te acompanho. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha também com quem precisa ouvir e se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!